Bem-vindas a este episódio mega especial com a Patrícia. Ai, que linda, maravilhosa. Ela não vem dançar hoje, mas podia, porque Hum. ela é tudo e mais alguma coisa, não é? Tudo o que é criativo é com ela. E neste episódio ela vai-nos trazer a sua história mais dark, que lhe trouxe o momento mais orgásmico. Então eu trouxe-a porque eu senti mesmo que ela vive este orgasmic lifestyle dela, seja ele qual for, lá está, cada uma de nós temos o nosso próprio. E eu sinto mesmo que a Patrícia espelhou em mim este orgasmic lifestyle e eu tinha de a trazer aqui para ela trazer a sua história e trazer a sua voz neste meu palco e então é um momento mega feliz para mim também, então estou super feliz que estejas aqui, estou super feliz que tenhas aceito esta loucura de vir aqui ao meu podcast e vou amar que te apresentes com toda a tua multidimensionalidade. Podes dizer o que quiseres para te apresentar mesmo, é para ti como mulher e, e vai. O palco é teu. Quem é a Patrícia? Obrigado por esta apresentação, Catarina. Estou muito contente por estar aqui e que finalmente consigamos alinhar as nossas agendas para que isto aconteça, porque isto era para ter acontecido antes, mais cedo. Tudo tem o seu tempo, é porque não era naquele momento, é agora, é Não, agora. eu já sou uma mulher diferente, já sou um Mesmo. upgrade da mulher que eu era naquela altura, portanto, tudo tem mesmo o seu tempo. Então, como é que eu começo por mim? Como é que eu falo de mim? O que é que eu sou? Eu sou artista. Eu sou Exatamente. artista, sou artista no seu bolo completo de ser. Sou mulher, mãe, mas artista, amante do corpo, e da criatividade, da dança, da expressão, de trazermos beleza ao mundo, seja ela de que forma for, trazer aquilo que está no plano das ideias, num plano invisível para o visível. Tipo, isto é a minha missão em qualquer ponto. Eu estou constantemente neste ato de criação, neste ato de trazer as ideias. Eu considero-me que sou ponte entre o invisível e o visível, entre aquilo que quer ser criado e atravessa e é criado. E isso acontece de tantas formas, de tantas formas. Esse é o meu bolo gigante, são essas tantas formas de criação. E, e acho que é isso, tipo assim, num resumo, tipo, não há limites nem impossíveis nem absurdos, tipo, gosto, tudo é válido, todas as ideias, tudo é válido comigo. Amo arte total em todas as suas dimensões e eis que o fone cai. Isto é todo um tema, malta, porque este fone não é para os meus ouvidos. E pronto, e ele decidiu que não queria ficar na minha orelha para sempre. E eu preciso ouvir a Patrícia. Vai ter de ficar mais um bocadinho. Então, querida Patrícia, agora depois de te apresentares, eu amo sim que tu és mesmo aquele arquétipo quase, eu vejo muito a tua arte com a deusa, então eu vejo muito essa canalização da deusa que vai buscar à quinta dimensão, ou sei lá, à quanta dimensão, e traz ao 3D e transforma assim algo ainda está muito na energia, não é? E depois traz à matéria e realmente tipo as pessoas conseguem ver exatamente o que é e traz todo um legado energético que ainda traz mais expansão a isso, através da dança, do design, da pintura, no corpo e em qualquer lado. Então é mesmo incrível sentir isso, porque de alguma forma para mim. Eu também amo essa qualidade porque eu amava explorar mais também essa minha qualidade, que eu sei que de alguma forma tenho, porque eu amo fazer isso,
mas eu não vou lá tantas vezes e então ver-te traz-me mesmo este lugar de incentivo e inspiração para fazer isso, ir de encontro a isso. Sim, as mulheres. Eu sinto que eu acho que, aliás, todo o ser humano tem esta capacidade, mas principalmente as mulheres que têm o útero, que têm esta fonte de vida, de criação de vida, na verdade, é um portal criativo. Então, Completamente. todas as mulheres têm esta capacidade de parir ideias, tipo, literalmente parir ideias. E acho que é um bocadinho ultrapassar a mente, ultrapassar o crítico da mente e aceitar que isto é uma condição, é algo que nós temos inato e que podemos utilizar para abrir caminho, para E seja. fazer qualquer coisa que desejarmos, não é? Porque muitas vezes eu sinto que quando eu não exploro mais este lugar mais criativo, eu sinto mesmo que estou a fechar a minha criatividade, aquele dom inato que nós temos como mulheres de trazer ao mundo, de Uhum. criar, de trazer ao mundo. E eu sinto que tu tens isso super fluido e desenvolvido e é mega fácil para ti, sabes? Sinto que tipo, é mega fácil para ti parir e trazer ao mundo Sim. através da tua criatividade e eu amo então aqui este lugar porque é isso que eu quero mesmo. Tipo, se eu não fizesse nada, se eu não tivesse a fazer, se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu sinto que os meus dias seriam maioritariamente preenchidos por isso e pela família, sabes? De trazer ao mundo criações, arte e fazer o que eu amo também através das mentorias, que é muito a minha arte, não é? As mentorias são muito a minha arte e trazer também esta parte mais da família, que eu Hum, amo, também é toda uma criação das mulheres, não é? E aqui nesta tua história, eu amava que trouxesses agora a história que desejares, a sério, traz mesmo a história que sentires e desejares, que te levou assim a um momento muito sombrio, mas que de alguma forma isso agora faz parte da tua vida de agora, que é mega orgasmic. E mesmo que ainda não sintas que está, porque eu sinto que às vezes quando eu digo isto, as mulheres ficam naquele lugar de ok, mas eu ainda quero mais isto e mais isto, mas assume que onde estás é o teu lugar mais orgásmico, tipo de hum, agora, deste momento. E é. hum, e qual foi o momento mais sombrio que de alguma forma te guiou até aqui? hum. Uf, então, eu já tive muitos momentos sombrios, porque eu também vou lá fundo. É muito natural para mim, eu vou mergulhar. Mas eu acho que o momento sombrio que eu vou trazer aqui é o momento da maternidade, porque está muito. hum, não vou dizer que está muito vivo, porque é algo que já faz parte do passado, pelo menos um momento sombrio, mas é algo que me acompanha e que me vai acompanhar e que me recorda muito do sítio onde eu estive. Porque quando tu dizes que é muito natural para mim e que eu estou tipo, qualquer coisa, estou eu a parir uma ideia e estou eu a dançar e estou eu a fazer qualquer coisa, isto não foi sempre assim. E eu, ou melhor, meio que foi, meio que não foi. É algo muito natural em mim que eu fui fechando ao longo dos anos. Eu fui-me treinando para não criar, para não me expor, para não dançar, para eu achava que a minha dança não era nada, eu achava que a minha arte não era nada, eu achava que as minhas criações não eram nada. E foi com a maternidade que houve uma grande, 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 grande mudança. E assim, tipo, um abanão, porque correu tudo mal. Então eu tive um parto muito traumático, muito difícil, muito desrespeitado. Foi assim uma grande prova de que nós não controlamos absolutamente nada e por mais informada que eu estivesse, por mais
todos os planos e todas as coisas e tudo aquilo que eu tentei ter dentro do meu controlo, quando se deu aquilo que tinha de se dar, foi da forma que tinha de ser, para eu sentir que havia um lado muito negro meu que precisava de ser visto. Então, com este parto traumático, acabei por ficar nos braços com uma menina, hum, também ela traumatizada e também ela muito assustada, porque a minha filha veio para o mundo com um nível de consciência, elevado. Portanto, a primeira memória que eu tenho é ela olhar para mim nos olhos como se me tivesse a atravessar a alma. Então, ela também muito sensível e muito traumatizada com o momento, acaba por estar constantemente a chorar-me nos braços. Um choro que me ativa muito, que me deixa desesperada, que me mete em lágrimas e que me mostra uma raiva que eu tenho dentro de mim guardada que eu não sabia. Vamos dar aqui um bocadinho de contexto que eu vinha do yoga, vinha da meditação, vinha do Shanti Shanti, vinha aqui todo de agora tenho tudo resolvido e vou ser professora de yoga. E de repente eu percebo que há raiva dentro de mim, muita raiva que eu não estou a conseguir saber lidar. Eu entro em depressão pós-parto, eu apago-me do mundo, eu deixo de existir, existia no Instagram, vamos trazer o Instagram para aqui, portanto eu existia, havia atividade, eu morri lá, tipo, eu desapareci, não existia Patrícia. Olha, eu, tipo, sem atividade, né? Tipo, não há dancinha da Patrícia, não existe nada, ela não existia. A Patrícia era mãe, 24 horas por dia, com o seu bebé a gritar nos braços, que não dormia, sem eu caminhar quilómetros sem fim, não me permitia andar de carro porque gritava, não, enfim, havia todo aqui um sistema nervoso que estava altamente desregulado, dela e o meu, e, e foi assim um longo caminho, portanto isto foi um momento muito disruptivo que me mandou lá para baixo, mandou-me mesmo lá para baixo para as catacumbas, em que eu tive de ver todas estas entranhas que eu não via, que eu estava a fazer bypass, que eu estava basicamente a achar que estava tudo resolvido e não havia nada resolvido. Portanto, isto, ter uma bebé a chorar leva-me para a minha infância e faz com que eu tenha de olhar para a minha infância e de perceber todo o trauma que tenho lá guardado e que preciso de olhar. Com isto a acontecer, o yoga não me faz nadinha. Portanto, eu vou para o tapete com uma formação de professora de yoga acabadinha de acontecer, portanto, pré-natal, eu era formada, acabadinha de formar de ser professora de yoga, e eu vou para o tapete pela primeira vez, depois de uma cesariana em que o meu corpo está um mês sem se mexer, portanto, eu não conseguia andar direita, era uma recuperação que não foi normal. Eu não Hum. conseguia andar direito, eu tinha muitas dores e energeticamente aquilo que eu sentia era que a parte de cima do meu corpo estava completamente cortada da parte de baixo do meu corpo. Tipo, eu sentia que o meu corpo não se conseguia ligar. E quando fui para o tapete de yoga pela primeira vez, fazer um down dog, eu não conhecia a postura. Tipo, o meu corpo não sabia o que é que estava a fazer. Foi como se eu nunca tivesse feito aquilo na vida. E eu insisti e insisti e aquilo não me dizia nada. Nada. Era nada. Então eu dou por mim, de repente, a vida que estava lá atrás, antes de eu ser mãe, já nada fazia sentido. E eu já não era como se eu passasse a ter falado uma língua diferente. E tive de começar a aprender que língua nova era essa. Afinal, o que é que eu gostava? Eu questionei tudo, mas eu, afinal, o que é que eu gosto sequer? E foi aqui que as coisas começaram a mudar. Primeiro, ter amigos meus que me começaram a dizer: Patrícia, temos saudades tuas, e isto de perceber de, oh, ok, eu estou distante, porque eu achava que não. Eu estava distante porque eu estava perdida de mim. Claro. Estava completamente perdida de quem eu era, perdida de tudo, perdida de tudo, num desânimo gigante, acordar e deitar-me triste, chorar quando ela chora, chorar quando ela não chora, enfim. E começo neste questionamento de quem é que eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu realmente gosto. Uh,
Olhava para o meu roupeiro, para as minhas roupas, nada se encaixava. Olhava para dentro de gavetas com objetos meus antigos. Era como se eu nasci. Portanto, com um bebê nasce também uma mãe, não nasce só uma mãe, nasce uma mulher. Eu nasci como uma nova mulher. E precisei de dar esse tempo de crescer, de me desenvolver, de me conhecer de novo. E eis que um dia ah, eu encontro uma página de Instagram, sabe-se lá, vinda, com uma formação em dança terapêutica, e eu eis que olho para aquilo e fico, eu quero, agora, já! Conhecendo Uhum. Human Design há muito pouco tempo, portanto, isto aconteceu tudo em paralelo, descobri que era geradora manifestante e que me movimentava pelo prazer e pela satisfação e pelo entusiasmo no corpo, e toda eu era entusiasmo em relação àquilo. Aquilo era uma formação ainda que cara, e eu tive um mês ainda a duvidar de se devia ir, se não devia ir. Isto para dar um bocadinho, vamos aqui andar um bocadinho para trás no tempo. A primeira vez que eu senti o meu corpo a conectar-se foi quando eu um dia, já desesperada da Iris a chorar, minha filha Iris, meto uma música a tocar e começo a dançar. Não querendo saber todas as regras do sistema nervoso e que os bebés precisam de ser apaziguados e as músicas precisam de ser lentas e leves e... Não, foi a coisa mais louca que eu tinha que precisava de ser dançada e pulada e estava eu com uma miúda de 3 semanas ao colo. E percebi naquele momento que o meu corpo se ligou. Foi tipo, oh, eu lembro-me de dançar. Eu lembro-me de dançar. E fui dançando aqui e ali, quando dava, assim, sem grande importância. E esta formação acontece 8, 9 meses depois da Iris nascer. E eu tinha esta coisa presente da dança e que o yoga não me fazia nadinha. Yoga, meditar, nada. Mas dançar era uma coisa fixe de acontecer e que eu fazia muito descontraído. E quando olho para o nome dança terapêutica, eu fico, terapêutica? A dança pode ser terapêutica? Oh, e vou. E foram 9 meses de formação intensiva, em que eu tenho de lidar com muita coisa. Tenho uma menina, na altura, já com 1 ano, a formação quando começou a ir, isto tinha 1 ano. Portanto, eu tive 1 ano no buraco. Tive 1 ano lá embaixo. E tive de lidar com a culpa de deixar a minha filha, com o pai um fim de semana inteiro, em que eu só venho à noite, venho dormir e vou logo. E como é que é do leite, porque eu amamentava, e como é que é das refeições, e como é tipo, assim, meio que metendo o pai numa posição de inutilidade, depois assumindo que ele não era capaz de tomar conta da nossa. Pois, exato, exato. Então, os primeiros fins de semana foi assim, deixar o coração para trás mesmo, em que ela fica a chorar, em que há este desapego, em que há esta. Mas havia algo maior que me dizia: não, mas eu preciso disto. E naveguei todas as minhas emoções ali. É que chafurdei em tudo aquilo que havia para chafurdar, do momento, do antigo, do passado, do futuro, de tudo aquilo que havia para dançar. E eu percebo que o meu corpo é dança. Eu percebo que a forma que o meu corpo tem de comunicar é dança. E percebo que a partir desse momento eu não posso parar de dançar. Porque se eu parar de dançar, eu paro de movimentar a minha energia, que deixou de se movimentar no yoga. Aliás, ela nunca se moveu verdadeiramente a 100% no yoga. Ela movia-se um bocadinho. Mas eu acabava sempre as minhas sessões com dança. Mas isto era sem perceber, sem Engraçado. saber, sem conhecer, sem... Era porque eu gostava. Com culpa, porque tipo, um yoga a dançar? Um yoga a dançar? Como assim? E tipo, não, eu sou dança dos pés à cabeça. E eu percebi que é dançar que eu me conecto ao todo. E a qualquer dimensão que seja, não vamos dar nomes, é
é a dançar que eu me conecto à inteireza do mundo, de todo. Em que vêm mensagens, em que vem aquela sabedoria que tu sabes que não vem do teu conhecimento racional, aquelas palavras que saem porque têm de sair naquele momento. Isso acontece através da dança. Aquelas imagens, e isso acontece através da dança, da minha dança, da dança que eu tenho comigo mesma e com o mundo e com o todo. E meio que foi este, assim, o caminho. E quando esta formação acabou, foi apenas o início deste questionamento de mas o que é que eu gosto? Eu já renovei o meu guarda-roupa 500 vezes. Isto é constantemente de, ai não, isto agora já não é assim. Agora lá estou eu noutra fase não, não, esta roupa, não, isto já não encaixa, por amor de Deus, isto já não é. E eu ainda tenho roupa antes de ser mãe, assim, grande parte deixou de servir. Pronto, sejamos sinceras, as ancas mudaram, grande parte ficou logo filtrado. Mas aquilo que ainda servia, porque era um vestido, ou porque era mais largo, ou dava para alargar, ou qualquer coisa, ainda há coisas que andam por aí. E que eu fico, mas por que raio é que isto ainda está aqui? Porque isto pertence a outra Patrícia, que já não sou eu. E para mim, eu falo da roupa porque a roupa é uma. Tudo para mim, toda a imagem, tudo aquilo que nós vestimos, que nós somos, que nós dizemos, que nós parecemos, é uma forma de expressão, de reflexo daquilo que nós queremos transmitir para o mundo, da energia que nós queremos transmitir para o mundo. Então, esta parte para mim é muito importante porque naquele primeiro ano, na gravidez, era qualquer coisa que servisse. Não interessava. Eu estava tão apagada. Porque lá está, mais uma vez, quando conheci o yoga, apaguei-me, porque quis encaixar dentro daquele estereotipo em que a imagem, o ego, a imagem igual a ego, né? Preocupação com. E então anulei esta parte que é super importante para mim como forma de expressão, mais uma vez, seja qual eu expresso-me através de muitas formas e esta é uma delas. Então pronto, este foi o caminho assim devagarinho, foi subindo da dança terapêutica, passou para a dança do ventre, foi uma coisa que ficou muito esquecida no passado e que eu fui repescar. A pintura também fui lá repescar, portanto todas as coisas que eu neste momento tenho foram coisas que, se eu te disser que estavam lá na minha infância, na minha adolescência e que foram tipo colocadas de parte. E neste processo tive sempre esta questão muito presente que é o que é que eu deixei lá atrás que ficou pendurado, ficou esquecido, que não ficou com uma conclusão. Então eu fui picar todas essas coisinhas, para ainda ter a certeza se gostava delas Ou não? ou se de facto estavam arrumadas. E grande parte delas, elas não estavam arrumadas, elas não estavam fechadas. Elas ficaram só penduradas porque eu rumei noutro sentido, de forma ou a agradar a alguém, ou a corresponder a alguma expectativa, ou a caber em alguma caixa. Então, a minha missão ultimamente tem sido esta de rebuscar aquilo que está lá atrás e de trazer cá para cima. E de experimentar. Uma vez gostei, ficou. Adoro. Olha, eu amei como o que contaste e eu vou-te dizer, isso é tão parecido. Eu sinto que de alguma forma é muito parecido com a minha história também da gravidez e da maternidade, porque eu também senti exatamente o que tu disseste de a minha filha quando nasceu, ela olhava para mim e parecia que tipo, estava-me a ler a alma, tipo, mesmo, ela estava assim, ficava assim mesmo de olhos bué abertos, muito escuros, a olhar super fixo para mim, tipo, estava a ver, e eu ali, digo, o que é que se está a passar? E depois também houve esse momento em que ela chorava imenso, porque ela teve ali momentos de cólicas, não a toda a hora, mas ela teve momentos também assim muito de cólicas, em que eu também me senti várias vezes a desesperar, tipo, o que é que eu faço mais à criança? Tipo, eu não sou capaz disto, tipo, o que é isto? Eu não estou. Isto não está a ser possível para mim. E que demorou ali alguns dias e talvez, se calhar, em alguns momentos até meses,
a melhorar e eu também me senti muito apagada. E ao contrário de ti, eu nem sequer sabia o que é que eu queria antes dela. Ou seja, eu não me apaguei só quando ela veio, eu já estava mega apagada antes. E isso conectou-se super comigo, porque também, também tive que voltar, e algumas das coisas nem foi voltar, foi aprender mesmo novo. Tipo, foi mesmo. Eu sinto que houve muita coisa que desbloqueou depois dela nascer. Uhum. O que eu gosto realmente, o que é que realmente me dá prazer, foi depois dela nascer. Tipo, eu não fazia nem metade do que eu faço agora antes dela nascer. Eu não me expunha nas redes sociais sequer antes dela nascer. Eu punha uma foto uma vez por ano e já era assim aquela coisa de loucura total. Vou pôr uma foto no ar. E Ousadia total, vou pôr uma foto. ousadia mesmo. Tipo, olha, meu Deus, loucura. Hoje, dia de loucura. Vou pôr uma foto no Instagram ou no Facebook. Então. E mesmo quando eu comecei o meu negócio, eu ainda estava muito nessa energia, ao ponto de eu até cheguei a ver formas de crescer negócio sem ter de aparecer, porque tinha mesmo essa questão da exposição e era mega apagada, e mesmo a minha imagem, a forma como eu, a minha aparência, quando eu comecei no negócio, nota-se muita diferença para agora, e eu sinto que daqui para a frente ainda vai haver mais diferença, mas tu vês claramente naquela altura que eu estava apagada, e não era só de estar em pós-parto, era porque realmente eu estava mesmo, eu não sabia bem o que é que eu queria, sabia que queria algo diferente, mas eu não sabia bem o que é que eu queria, não sabia bem o que é que gostava, não sabia bem o que é que queria fazer, não sabia bem qual é que era a minha missão, qual é que era o meu propósito, então havia ali muita coisa em aberto, muita. O quadro nem estava branco, eu sinto que o quadro nem sequer estava lá. Hum, E faz-me muita conexão o que estás a dizer, porque também foi com a vinda da Yara que eu comecei, criei este negócio, que eu comecei a explorar mais o que é que eu gostava, que eu comecei a falar mais do que eu gostava, comecei a criar esta oportunidade de eu ter o meu próprio palco, de que agora também já é palco para outras vozes. Ou seja, tipo, tanto que se criou depois disso. E contigo eu sinto mesmo que tu neste momento. E eu nem te vou perguntar, que eu costumo perguntar porque sinto que me faz sentido, mas para ti não me faz sentido, porque eu costumo perguntar o que é que tu sentiste nesse momento dark, mas na verdade eu sei que nesse momento dark em que nós estamos apagadas, nós não sentimos nada. Nós nem sequer sabemos o que é que estamos a sentir. uhum. Porque é um lugar tão de fora de nós, é tão fora, que nós nem sabemos bem o que é que estamos a sentir. Sim, a anulação foi tão grande. Aquilo que eu sinto é tipo, passou uma borracha. Então a anulação é tão grande da mulher, e pelo menos eu vou falar por mim, mas a anulação da mulher é tão grande. E havia esta entrega de, ok, este é o meu novo papel, agora eu sou mãe, fim. E só quando começaram a dizer que tinham saudades minhas, eu na altura estava a ter psicoterapia, estava a ser acompanhada, tinha uma psicóloga que me dizia: Não, Patrícia, mas tu não podes dar se não tens. É que eu comecei a. Então, mas espera, eu continuo a ser mulher, não é? Ok. Então, como é que isto se faz outra vez? Como é que eu vou ser mulher? Espera, o que é isso de ser mulher? Que mulher é que eu sou? Que mulher é que eu quero ser? E pronto, depois vem Isto foi um ativador, um chorrilho de questões que eu não tinha resposta e eu não gosto de não ter respostas. Portanto, eu sou geradora, eu estou feita para responder. Se eu não tenho respostas, há um desespero dentro de mim. E Pois. então foi, ok, não, eu preciso de encontrar estas respostas. E eu preciso de atravessar isto.
Foram estes estímulos externos que me fizeram começar a escrever novamente nesta folha que estava completamente vazia, desaparecida, apagada, invisível. E que começa-se a escrever outra vez, mas sim, a palavra para mim é anulação. Não havia nada. Yeah. Era eu, fraldas, mãe, palavras, comida, rotina, e tipo, estava perdida naquela taca, 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 taca. Entretanto, mete-se trabalho ao barulho também, porque a licença acaba. E era isto. Era isto. Aliás, vida de casal nem sequer existia, por favor. O que é isso? Tipo, era só isto. Então, sim, anulação. E, e eu sinto mesmo que é isso tudo o que estás a dizer, não, o que eu queria dizer era, para além dessas questões todas, eu sinto que o facto de alguma forma já tinha vindo a sentir-me apagada, a maternidade o que fez foi aumentar o barulho disso. Porque eu sinto que a minha história às vezes pode parecer que a maternidade anulou-me, mas não é verdade. A maternidade potencia o que nós já éramos antes, é o que eu sinto Sim. mesmo. Então, o que eu tinha vindo a trazer até ao momento trouxe mesmo este lugar de, ok, agora bora amplificar aqui o som disto tudo Uhum. e trazer mega lugar de anulação e de mesmo tipo, estou apagada, não sei o que é que eu quero, mas eu quero algo diferente. E depois começa qualquer coisa a rasgar, que é elas começam a crescer e há algo que rasga cada vez maior, que é elas cada vez vão precisar menos de nós. Uhum. E é aqui que eu acho que depois começa também aquele bichinho de, ok, então o que é que eu vou fazer? Tipo, então o que é que eu gosto? Então quem é que eu sou? E depois vem aquelas questões todas que tu estavas a dizer. Vem tipo, mas quem é que eu sou? Mas quem é que eu quero ser? Mas tipo, o que é que se está aqui a passar? Eu ainda gosto disto, ou isto já não faz sentido para mim. E depois é voltar a trazer as outras relações que nós tínhamos, para além do em casal e connosco, é todas as outras de estabelecer novos limites e dizer, olha, esta sou a nova eu, esta sou a nova eu, esta sou a nova eu, esta é meus novos limites. Porque depois já há muito este lugar de não querermos ouvir, estás diferente, mas só queres saber da maternidade, mas não, tipo, há aqui novos limites, há aqui Uhum. novas mulheres, nós não vamos estar tão disponíveis. E eu sinto que este foi um, um grande embate para todas as relações à minha volta, foi a Catarina já não está tão disponível. Uhum. E depois, quanto mais eu fui buscando o que eu amava, mais eu ia trazendo para fora essa disponibilidade, porque ia preenchendo com o que exatamente eu queria, porque o nosso tempo não é limitado igual ao de todos, mas começa a ser mais em prioridades. Tipo, qual é a minha prioridade neste momento? E eu Sim. sinto que a forma como te lideraste aí, para mim é tão clara, porque eu sinto que comigo foi igual. Eu não foi um lugar de levarmos e de liderança, de não, bora, nós conseguimos. Não, foi redescobrir o que era um dedo, o que era o dedo do pé, o que era o joelho, o que era. Sabes o que é? É tipo esta roupa, não, tipo, esta roupa já não me identifica. E depois é continuar com a roupa, porque também não se pode dar um passo enorme em, olha, bora mudar o guarda-roupa todo, manda tudo fora, não quero mais Vais dar nada. Tipo, em que direção? Tu nem sequer sabes. Só sabes que aquilo já não é. Não dá para comprar um guarda-roupa todo, porque tu nem sequer sabes qual é o guarda-roupa que tu queres. Eu tive mutações de guarda-roupa dentro da própria mutação que estava a acontecer. Portanto, yeah. eu estava numa alteração de guarda-roupa, a meio do caminho eu percebo que afinal não é nada daquilo. Portanto, toca de fazer tudo outra vez. Não dá para fazer tudo de uma de rajada, porque senão quer dizer, não dá, não dá, a não ser que alguém escolha por nós e depois vai falhar e depois nós vamos dizer que não queremos na mesma. Eu sinto que tive uma grande, e que ainda está a acontecer e que acho que provavelmente vai continuar, que era uma grande crise de identidade. Foi
isto, uma crise gigante de identidade. E eu quero pegar, antes de nós continuarmos, quero só pegar numa coisa que tu disseste, que foi prioridades. E é uma coisa que tu mostras muito, que eu gosto imenso de ver, porque eu faço, acontece-me o mesmo em casa, não mostra tanto, que é não meter as leads da casa à frente do autocuidado ou das coisas que eu quero fazer realmente. E esta foi uma decisão muito importante, porque nesta fase em que eu estava perdida, a casa era uma prioridade, tipo, ter tudo dentro do possível, estava tudo organizado, tudo, está a roupa, está a comida, que nunca está. Vamos ser sinceros, nunca está. Verdade. E era a roupa, Ou e era a melhor, casa. está ali tipo 1 minuto, 2 ou 3 ou tipo 5 minutos, cristalizas Sim, ali aquele momento para depois. bom. Então nunca está, né? Há sempre louça para pôr, há sempre roupa para pôr, há sempre o chão, há sempre pó, há sempre o raio de um risco que aconteceu, não sei onde, com um lápis que tipo. Pronto. E uma das frases que me ficou muito é: não podes dar aquilo que não tens. E eu já sei quando entro num nível muito. Porque a raiva continua dentro de mim. A raiva foi algo que eu identifiquei e é um estado para onde eu vou muito facilmente quando estou desnutrida de cuidado. E então a minha resposta instantânea aos estímulos externos, de solicitações, de pedidos de atenção, de perguntas, de decisões, de tudo aquilo que precisa de ser feito do dia a dia, eu entro num lugar de luta, entro num lugar de tipo espada na mão e vai tudo à frente. E aquilo que eu aprendi foi que este é um estado de eu estar completamente sem nada para dar. E há esta frase de não podes dar aquilo que não tens. Então vai ter primeiro, vai-te nutrir primeiro, vai-te cuidar primeiro. Seja o que for, para mim, sagrado, dançar. Se eu tivesse só uma dança que seja, uma música que seja, já é um regulador do meu sistema nervoso. Sendo que se forem tipo 15 minutos é mais porreiro. Mas 2 minutos é tipo. Pronto, nem sempre isto acontece, nem sempre eu consigo fechar a porta para tipo deslogar-me, mas eu já identifico que, ok, estamos anoréticas de autocuidado, precisamos de corrigir alguma coisa, corrigir alguma coisa nisto, porque é tipo, vão-nos sugando, não é? Tipo, as necessidades do dia a dia, nós vamos libertando a nossa energia. E se nós não permitirmos que a energia entre novamente, flua novamente por nós começamos a ficar espadinhas. E esta é a verdade. A energética, esta é a verdade energética. Acontece a imensas mulheres que estão completamente desreguladas, que estão esgotadas, que estão frustradas, que estão, sei lá, vamos, deprimidas. Então, uma coisa que tu. Apagadas, às vezes nem sabem Apagadas. bem o que é que estão a sentir, não é? Porque nesse lugar de estarmos apagadas, nós não sabemos o que é que estamos a sentir. Não há sequer força para olhar para dentro, não há sequer força para Completamente. olhar, para fazer a questão do que é que eu quero. Quantas vezes é que já me aconteceu eu ter tempo livre e de repente ficar, então e agora? Yeah. Agora? Não é que não haja nada que eu não queira fazer, simplesmente nunca considerei que tinha aquele tempo para fazer o que é que fosse. E ficar naquela dúvida de, mas eu agora tenho tempo livre. Mas quando não há este tempo livre, haver este compromisso com a prioridade. E essa prioridade sou eu. Antes do prato, antes do lençol, antes dos brinquedos, antes do pó. Eu sou prioritário ao pó. E isto nutre-me. E eu gosto muito da forma como tu mostras isto, super descontraída, de pá, o canto está arrebentado, a louça está por lavar, mas eu estou aqui toda produzida com batom vermelho. O mundo está bom, está bem, está tudo virado do avesso, mas eu estou bem. Mesmo. E isto é importante, porque tipo, de que é que serve estar tudo envolto numa redoma se nós depois estamos metidas no lodo? Né? Porreiro, o mundo está controlado, mas nós estamos no modo furacão.
Sim, e Então, isso também traz muito o modo de sobrevivência, não é? Se nós tivermos a beber de tudo o que está à nossa volta a todo momento e tivermos a bombardear mentalmente com tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, e aquilo não está feito, e depois tenho aquilo, e depois aquilo, não sei o quê, e ainda não fiz aquilo, e oh meu Deus, não vou conseguir fazer tudo hoje, como é que eu vou conseguir? Tipo, vou ter que tirar sono, vou ter que. Não posso. E depois chega o lugar de vêm os filhos e depois o que é que nós fazemos? Eu digo, oh meu Deus, agora tenho que lhe fazer isto, e depois tenho que fazer aquilo, depois ele vai querer brincar, e depois ela vai ter que ir dormir, e depois é horas de dormir, depois é horas de jantar, depois é horas de acordar, então ainda estamos sempre aqui e, e eu sinto mesmo que às vezes, e há momentos muito específicos que eu até gravo mesmo esse lugar mesmo de espontaneidade, de pá, vai muitas vezes acontecer momentos em que eu não vou dar conta de tudo. E quem não estiver bem com isso, pá, pegue na vassoura, vai a limpar ou faça qualquer coisa assim. Quer agradece. dizer, eu, eu preciso mesmo de colocar, e é isso que eu amo mesmo trazer, e que eu ainda vou trazer mais agora nesta nova etapa da minha vida, que é o prazer primeiro. Uhum, Eu hoje podia ter escolhido fazer as burocracias agora de toda esta nova etapa primeiro. Mas eu não escolhi primeiro fazer as burocracias. Eu escolhi primeiro ter um momento mega de conexão comigo no prazer. Eu escolhi tipo o prazer primeiro, depois as burocracias, epá, vão ser chatas na mesma, eu vou ter de as fazer na mesma, elas não vão ficar feitas se eu começar primeiro, tipo, se eu deixá-las para o fim. Então eu escolhi mesmo tipo, ok, eu posso até começar o meu dia só às 11h30, uhum, mas eu vou-me dar este momento de conexão, de prazer e de celebração até de tudo o que está a acontecer, de eu estar a conseguir tipo segurar todo o caos da última semana que foi assim mesmo, casa, carros, trabalho, tudo, foi tudo. Foi tipo caos mesmo levantado ao ar, filha doente, tipo, vá lá, eu não fiquei doente, já fiquei feliz com essa. E foi porque eu consegui mesmo ficar tipo, ok, eu estou bem. tô- Houve momentos de mega stress, houve momentos de ansiedade, de medo, houve momentos de culpa, houve momentos de será que isto é a melhor escolha? Será que é esta a direção? Tipo, estrutura versus fluidez versus, oh meu Deus, isto vai acontecer tudo, oh meu Deus, tipo, será que há dinheiro para tudo? Será que? E é toda esta nuvem que depois vai precisar de cair. A nuvem vai ter que precisar de cair, vai ter que ser posta de lado e vamos ter que escolher prazer primeiro. E se nós não escolhermos prazer primeiro, nós vamos trazer esta nuvem, intensificar cada vez mais esta nuvem. E é engraçado que o filme do Divertidamente 2 traz muito isso no lugar da ansiedade. Começa ali a fazer um corrupio e às tantas ela não está a fazer nada no meio. Aquilo vê-se à volta, mas ela não está a fazer nada no meio. É isso que acontece quando nós trazemos muito esta nuvem à nossa volta de coisas para fazer e de coisas para lidar e coisas que estão a acontecer e não conseguimos trazer a consciência e quase a presença de, ok, tipo, isto está tudo a acontecer, isto vai tudo se resolver algum dia, pode, não vai ser agora, se calhar, mas algum dia isto vai resolver. E o que é mais importante para mim neste momento para lidar com isto tudo? O que é importante para mim? Qual é a prioridade neste momento para lidar com tudo? E naquele dia em que estava, a minha casa estava um espavento mesmo, tipo, nível máximo. Eu nem mostrei tudo no vídeo, porque do outro lado do sofá, tipo, tinha brinquedos, tipo, nada estava nos armários, estava tudo no chão, tipo, mega espalhado, porque, pronto, brincar com eles já é uma questão, mas deixá-los desarrumados já é brincadeira, pronto. E, e então foi mesmo, eu não vou pegar nada do que está aqui, eu não quero saber, tipo, não quero saber, tipo, eu quero fazer isto e eu ia gravar só, eu ia só gravar um vídeo de 1 ou 2 minutos e eu produzi-me toda, tipo, não, mas eu quero estar no vídeo assim.
E eu vou-me apraltar toda, mesmo do início ao fim, e vou cagar para como está a casa, tipo, mesmo fechar os olhos e não quer saber como é que está a casa. Tipo, a casa vai continuar assim quando eu terminar, daqui a 10 15 minutos, ou mesmo um dia, ela vai continuar lá para mim. Então, eu só seguro essa energia de eu quero me sentir poderosa. Eu quero me sentir que estou a viver em prazer e eu quero sentir que tenho poder de escolha no meio de tanta coisa que eu tenho para fazer. Uhum, E enquanto não temos ninguém ainda não somos aquele nível de riqueza que temos muita gente para delegar, que há de haver esse momento uhum, em que, olha, por favor, arrumei. Isso está tão desarrumado, pá, vai lá arrumar. Está-me a incomodar. Arrumei, por uhum, favor. Quando chegarmos a este lugar, que de alguma forma acontece se houver parceria em casa, não é? Com o parceiro e o João ajuda-me imenso também um bocadinho quando eu partilho, que tipo, olha, isto não está a resultar, está-me a incomodar, tipo, consegues tratar disso agora que eu não consigo. Se houver aqui este lugar de. Mas o que eu estava a dizer era mesmo o nível de, olha, tratei de tudo, que eu vou relaxar. uhum. Pronto. Este é o próximo nível, é o que eu já visualizo e hei de chegar lá um dia, tipo, tratei de tudo. Vou ali apanhar um sol, tipo, arruma a casa está toda desarrumada, pá, vai lá, por favor, vai lá. E já agora podes trazer-me, assim, uma água das pedras ou um chá, ou assim, uma cena. E, entretanto, já entrei aqui no meu outro mundo. Isto tudo para dizer que lá está, o viver em orgasmic life, ou ter a orgasmic lifestyle, é mesmo algo que nós escolhemos. E que o que é agora não é para sempre, e foi isso que muito que nós nas duas trouxemos aqui. E, e eu sinto mesmo que ainda há muita gente a negar esta escolha, a Uhum. negar que tem escolha. Com Eu o acho que não, ainda há mas muita eu. gente que não sabe Exato, também, também. que é uma escolha e que nós é que nos colocamos neste lugar prisioneiro da nossa mente. Somos nós que fazemos a lista de prioridades. Exato. Somos nós que nos colocamos no fim Yeah. ou que não nos colocamos de todo. É a nossa mente, é ela que nós temos de ultrapassar e escutar mais o corpo. E eu sei que quando eu danço, antes de qualquer outra coisa, que eu vou fazer as coisas chatas, eu aposto que tu fazes as coisas chatas muito mais de bom grado, Ui, passares o dia às 11h30 depois de mega momento teu. pá, pronto, não precisa de ser às 11h30 também, a gente não tem vida para isso, mas pode ser Eu às faço, eu nove cá. e meia, ou às 9h05, ou às 8h05, ou às 6h05, à hora que for, mas tipo, há tempo. Eu custa-me horrores. Tenho a dizer, às vezes custa-me horrores acordar às 6 da manhã. Mas eu sei que quando eu acordo às 6 da manhã, das 6 às 7, eu estou comigo. Eu escrevo, que só faço é escrever. Assim, não venham aqui, eu não treino, eu não danço, eu saio da cama, Prioridades. eu saio da cama, arrasto-me para o sofá, deito-me no sofá assim, pego no meu caderno e digo bom dia. E estou 1 hora, às vezes não é depende do meu nível de sono. Se eu tiver muito sono, eu estou 1 hora a tentar escrever 3 páginas. Eu todos os dias escrevo, quase todos os dias, não vou dizer todos os dias, porque eu respeito muito o meu cansaço. E em fases muito intensas, como agora foi fevereiro, por exemplo, eu não acordo às 6. Eu respeito essa hora para o repouso do corpo, porque sei que o meu corpo precisa. Mas eu invento esse tempo. Então eu não preciso de acordar à mesma hora que toda a gente cá em casa acorda. Eu posso acordar 1 hora antes e fazer qualquer coisa que me nutra. E eu sei que quando acordo às 6 e tenho esta hora em que estou a escrever
nem sei o quê, porque eu nunca leio de volta, tipo, aquilo é mesmo só um depósito de palavras vindas do cérebro, podem não fazer sentido, mas é muito uma análise daquilo que eu sinto, daquilo que está cá dentro, daquilo que eu estou desagradada. E quando eu escrevo muitas vezes sobre a mesma coisa, alguma coisa tem de mudar. Aquela que eu estou a escrever constantemente. Porque às 6 da manhã o tic e o tac não estão a funcionar muito bem. Portanto, se o tic e o tac estão sempre a postar naquilo, aquilo tem de mudar. Então, nem sempre eu consegui, hoje consigo estar até às 11, se eu quiser, nas minhas coisas, nos meus momentos, nas minhas práticas, mas nos dias em que eu não consigo, eu acordo às 6. E mesmo quando consigo, atenção, mesmo quando consigo, mesmo quando eu consigo dançar, mesmo quando eu consigo treinar, tudo depois de ir pôr a minha filha à escola, muitas das vezes eu acordo às 6 para me escutar primeiro. Para o meu cérebro se conseguir ouvir a ele próprio antes de ouvir mãe. Então, eu fazia isto quando entrava às 9, acordava às 6 e pintava e aí tentava fazer mais coisas. Pronto, não era muito eficaz, não recomendo, mas pode ser útil sair de casa e ir caminhar. Pode, para mim, foi muito importante este momento do dia em que mais ninguém acordou para me ouvir. Então nós conseguimos criar, vamos tipo aqui puxar o início da nossa conversa, que é nós conseguimos criar, nós somos criadoras, nós parimos coisas, então nós podemos parir tempo. Nós podemos dizer, em vez de estarmos sempre a dizer, porque isto é muito importante, em vez de estarmos sempre a dizer eu não tenho tempo, que é isso que nós vamos depois nos confrontar na realidade, que é tipo, efetivamente não tens tempo, filha, porque estás constantemente a dizer que não tens tempo e arranjas forma de não ter tempo. Eu posso dizer, eu tenho tempo. Eu tenho tempo para mim, antes de outra coisa qualquer. E criar esse tempo, inventar, olhar para a agenda e dizer, mas eu não consigo. Será que não dá mesmo? Será que se formos ver as estatísticas das horas que passamos no Instagram, será que não dá para tirar daquele tempo para nós? Sim, uma das coisas que eu mais reparo quando eu me sinto menos produtiva é que eu aumento muito mais nem é bem, nem sei se é bem o tempo de ecrã, mas eu sei que recorro mais a Uhum. tipo, deixa eu ver o que é que está aqui, se esteja, ou se já responderam, ou se está tudo bem, ou se deixa eu ver aqui tipo o que é que está a acontecer, ou o que é que deixa cá ver, sabes? E esse é um grande indicador para mim de, ok, Catarina, há aqui qualquer coisa que estás a fugir, há aqui qualquer coisa que está-te a trigar, que não estás a querer ver, que não está, não, há aqui qualquer coisa. Qualquer coisa. É logo mesmo o sinal máximo, porque a verdade é que quando nós colocamos o prazer primeiro, e eu vivo isto muito, quando eu ponho o prazer primeiro e ponho mesmo prioridade, prazer primeiro e depois tudo o resto, o que acontece é nós até podemos tomar um bocadinho mais tempo das outras tarefas, mas a verdade é que tornamos-nos muito mais produtivas depois desse prazer. Prazer check, e depois o que é que acontece? É que tudo flui muito mais fácil e mesmo as coisas que não fizeste naquele dia, se calhar até nem precisavas de fazer naquele dia. Então não há stress, tipo, não há lugar para stress. Tipo, ok, faço amanhã, tipo, que se lixe. E, e outra das coisas que eu sinto que é super importante, que agora vou, isto acontece mais vezes, eu estou. Passa-me. Não a apanhaste? Ai, era bem importante. Se calhar não era. Bem. Olha, então vamos passar à frente. Qual tu sentes que é a tua maior aprendizagem neste caminho inteiro? Nesta tua história mega orgásmica? Não parar. Não parar o movimento. Yeah. Não deixar de me mover. Mover é a minha forma de curar, de transmutar, de processar. Então é tipo não parar, nunca me esquecer de dançar. Eu primeiro, e dentro do eu primeiro, nunca parar. Yeah.
Eu primeiro, eu como prioridade máxima, ah, não do lugar egoísta, atenção, tipo, se a minha filha tiver algum problema, é óbvio, Come mas on. Mas sim. autocuidado, autocuidado primeiro. E é por isso que 6 da manhã existe. Eu primeiro e nunca parar de mover, nunca estagnar, porque se eu parar o meu corpo, eu estagnei na vida. Yeah. Ah, Tenho sentido muito isso. Mais nos últimos, talvez, ano e meio, 2 anos, eu tenho sentido muito isso, que quando eu começo a mover menos o corpo, é quando normalmente vêm os maiores desafios que eu não consigo lidar e não consigo ultrapassar, exatamente porque não há esse movimento energético, não há hum, nem sequer energético, nem sequer físico, e não haver esse movimento é mesmo dizer ao corpo: olha, isto pode ser perigoso, para, tipo, não te mexas, porque o lugar em que o corpo para é o lugar ou de morte ou de perigo, não é? Porque quando uhum. existe perigo, nós tipo, fazemos o Freeze. freeze. Então, nós pararmos e estagnarmos o corpo fisicamente é mesmo estar a dizer ao corpo, tipo, algo não é seguro, tipo, algo não é seguro, isto não é seguro. E se nós movimentarmos, estamos a dizer exatamente o contrário, tipo, estás à vontade, vai, é seguro, bora. Mesmo nos momentos mais, tipo, É dançar com a vida. mesmo. Tu movimentar as danças com a vida. Se estiveres parado, tu levas com o momento e não existe qualquer flexibilidade ao movimento do teu corpo para lidar com a situação. Está ali completamente preso e depois aquilo encalha num sítio qualquer do nosso corpo e ai, uma contratura de repente a acontecer. Hum, então é mesmo se a vida, se nós queremos que, se eu quero que alguma coisa mude na minha vida, tipo, se eu tenho um problema, se eu preciso de me mover. Mover o meu corpo, faz com que a minha mente fique mais clara, faz com que liberte dezenas de problemas que eu achava que tinha e que não tenho, e resolve muita coisa. Então, este tempo, encontrar este tempo e este espaço para criar estes momentos de movimento durante o dia, pelo menos uma vez, para mim é sagrado. E quando eu falo de movimento, eu não estou a falar de propriamente exercício físico, é um movimento que seja prazeroso. Eu faço alguns treinos, encontrei algumas coisas que me dão prazer, mas acima de tudo, aquilo que mais prazer me dá é dançar, seja de que forma for. E por isso é que eu tenho aulas regulares de dança, porque essas eu vou. Mesmo que tudo o resto, tipo, não encontre esse tempo, porque às vezes acontece, tipo, estou imersa em projetos e coisas que não me dão tanto tempo, mesmo assim, na exportação das coisas eu vou dançando. Nem que Adoro. seja sentadinha aqui na cadeira, vou fazendo giga-giga. Mas pelo menos a dança, as minhas aulas, eu vou. É sagrado como um rezo. Não, E e isto. as tuas aulas são incríveis. Eu já tive a oportunidade de estar numa e aquele momento em que tu dás a liberdade para dançarmos como nós quisermos, tipo, depois dos exercícios, a Patrícia só diz: olha, agora tem aqui, não sei se foi 2 minutos ou 5 minutos, já não me lembro, não sei quantos minutos para dançar livre, tipo, agora tipo, esqueçam os exercícios, não é? Tipo, dancem livremente, tipo, dancem o que sair do corpo, tipo, o que o corpo quiser fazer, tipo, façam. E isso é, eu sinto que para mim é aquele lugar de, independentemente de haver um exercício e se calhar até podem haver pessoas que amam ter os exercícios, que amam ter a estrutura, mas nós precisamos todos também dessa liberdade de eu consigo, porque só vais fazer melhor os exercícios se tiveres a confiança de que, ok, eu consigo mexer o corpo, então eu vou conseguir fazer aquilo um dia tão bem quanto a Patrícia. E, Uhum. e então eu acho isso incrível na tua energia de haver esse lugar de liberdade de expressão.
E eu sinto que essa é também muito a tua ação orgásmica. Olha, e agora caiu o brinco. Tão certo quando cair o brinco. Isto hoje está on fires. Um, e por fim, qual é o título que amavas dar a esta história? Porque é esse que vai ser o título do Hum, episódio. E eu vou escrever aqui que é para depois colocar no nome. Qual é o título que darias a esta tua história? uma mãe, uma mulher, uma dança que nasceu. Hum, Amo, amo, Patrícia, obrigada. Obrigada por teres vindo. Mega honra em te receber. Hum. Desejas dizer mais alguma coisa a quem nos está a ouvir? Dancem, dancem, mulheres, dancem, dancem. Só isso. Obrigada mesmo. Obrigada, obrigada, Catarina, por este convite e Então, por esta conversa boa. Não tinha expectativas nenhumas, não sabia o que vinha. amo. E minha primeira vez num podcast, portanto, olha, All the way to estou- the top. E vamos, 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 vamos. Obrigada, um grande Obrigada. beijinho.